Bom, gente, Lula foi à TV e seguiu a estratégia do Sidônio Palmeira, né? Ele destacou pontos positivos do governo. O problema é que nada disso é novo. Há talvez aí o entendimento de que basta mostrar o que o governo já fez de bom para que a popularidade do Lula se recupere. Mas o fato é que também parece faltar uma marca a esse governo, como houve em Lula 1 e 2. O que é possível dizer desse movimento inicial? Talvez não seja nem tão inicial, né? Porque o Sidônio assumiu em janeiro, mas são aí as primeiras tentativas do Lula aparecer? Eu acho que é inicial, sim, porque não... Enfim, aquilo foi uma peça de propaganda, né, Sérgio? A gente está habituado com pronunciamento de televisão, a gente que já viu muitos presidentes, desde brasileiros e brasileiras... Antes disso. Você veio antes disso, é que você é tio, né? Eu ainda não sou. Eu vi antes dos brasileiros e brasileiras. Eu não lembro, eu já tinha idade para lembrar de pronunciamento do Figueiredo, mas eu não lembro de nenhum. Ele fazia pronunciamento de televisão? Deve ter feito alguns aí, infelizmente, mas... O mais antigo que eu lembro é o Sarney mesmo. Mas, rapaz, é uma peça de propaganda, eu concordo. Há muito tempo que a gente não vê, que em geral era aquela coisa assim, ou na sala na biblioteca do Alvorada, ou na sala da presidência, no gabinete da presidência, no quarto andar do Planalto, mas era sempre aquela coisa assim, um ambiente formal, um presidente chapado, centralizado. E às vezes até um púlpito mesmo, né? É isso. E dessa vez a gente viu uma coisa com vídeos de cobertura, de uma coisa curta, extremamente bem iluminado, evidentemente um teleprompter, embora Lula fale sempre muito bem, mesmo que de improviso. Às vezes fala besteira de improviso, mas bem ele sempre fala. Então, uma ação de, olha... Tem dinheiro caindo na conta de vocês, e isso é bom, e queremos agora mais professores, e no fim das contas foi isso que o Lula fez, anunciou que tem fralda geriátrica também agora no Farmácia Popular, o que certamente é útil para uma quantidade grande de pessoas, até porque a gente tem uma sociedade envelhecendo. Mas eu fico com a impressão de que não é isso que vai resolver, sabe? Eu fiquei com a mesma impressão, Pedro. É uma tentativa de anunciar um pacote de bondades, né? O saque do FGTS também entra nesse pacote, mas não é que faltem boas notícias econômicas para o governo. O governo está com baixo desemprego, o governo está, né, o PIB crescendo mais do que o mercado tinha imaginado. Tem boas e tem más, obviamente, também, inflação, etc. Mas eu não acho que o cerne da coisa esteja aí, entendeu? É interessante que o Lula usa a palavra prosperidade nesse pronunciamento. Né? Enfatizando, inclusive. Enfatizando a palavra prosperidade, que é uma palavra muito identificada com essa nova direita, com o empreendedorismo, a teologia da prosperidade dos evangélicos. O fala em prosperar como se fosse vírgula, assim. Exatamente. É uma palavra muito identificada com essa nova direita, menos até com Bolsonaro e mais com essa nova mesmo, a novíssima, né? E eu acho que, assim, eu até compreendo a tentativa de tomar posse dessa palavra, mas eu acho muito improvável que se consiga, até porque ele está ali botando a prosperidade num outro sentido completamente diferente, né? Quando a nova direita fala em prosperidade, é prosperidade individual, é daquela pessoa. Self-made man, é a pessoa se construir por conta própria, pelos seus talentos, pelo seu impulso, pela sua força, né? Exato. E ali você está falando de uma prosperidade que vem com ações sociais, com prosperidade da nação, né? Digamos assim. É outra história completamente diferente. E eu não sei, eu acho que denota uma falta mesmo, tudo bem, enfim, tem um longo caminho pela frente, o Sidônio está meio que começando a trabalhar, e acho que tem que dar também tem que esperar um pouquinho, né, para ver aonde isso vai dar. Mas eu fiquei com a sensação, nesse pronunciamento, de que, assim, o governo ainda não entendeu exatamente aonde que está a sangria de popularidade. Eu acho que ela não está em notícias econômicas, em programas sociais. Eu acho que ela está numa coisa um pouco mais impalpável, até um pouco mais difícil de pegar, que é o que, enfim, está na moda dizer, a construção de narrativa. E é mais ou menos isso mesmo, né? Quer dizer, as pessoas, mesmo tendo, de modo geral, melhorado de vida beça no Brasil nas últimas décadas, elas estão profundamente insatisfeitas. E a direita está sabendo capitalizar isso, né?
enfim, em parte com mentiras, em parte com verdades, em parte com meias verdades, mas o fato é que está se construindo aí uma narrativa que eu não vejo muito como desmontar a partir de estratégias como essa que estão sendo usadas nesse pronunciamento, por exemplo, de dizer que, olha, a sua vida vai melhorar aqui, vai melhorar ali, você vai ter remédio, você vai ter um incentivo para completar os seus estudos. Tudo isso é importantíssimo, mas assim, não é isso que está galvanizando o debate hoje. Agora, ao mesmo tempo, é engraçado você comentar essa coisa da insatisfação das pessoas, apesar de... Que é um dos temas principais do nosso documentário, cujo roteiro é seu, né, Sérgio? Sim. E a gente vai falar aí um pouco adiante, eu acho que é uma das... A compreensão dessa insatisfação perante um país que de fato ficou melhor e ficou melhor para as pessoas, esse é um dos elementos chaves para a gente entender o buraco na qual nós nos metemos aqui no Brasil. Mas antes de adiantar, a gente vai falar mais tarde do DOC, eu queria puxar um outro ponto aqui que eu acho que é tão relevante quanto, que é, eu concordo inteiramente que o Lula, não me parece que o Lula tenha atingido com esse pronunciamento de ontem o problema que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, tem um fenômeno curioso que é, também ontem, vários parlamentares bolsonaristas, várias pessoas importantes do bolsonarismo tentaram puxar um panelaço. A gente está, desde cedo, tentando localizar. Panelaço é aquela coisa, né? Quando acontece na frente da sua casa, você viu, não, teve panelaço ontem. Agora, quando não acontece, não teve panelaço nenhum, vocês estão inventando. E, talvez em algum lugar do Brasil tenha acontecido. A gente tentou ficar hoje de manhã, a equipe, descobrindo onde que as pessoas bateram panela enquanto o Lula estava falando, que é algo que aconteceu muito com a Dilma, no final do governo Dilma, é algo que aconteceu muito com o Bolsonaro, principalmente durante a pandemia. A gente localizou lugares de panelaço em Curitiba, parece que na zona sul de São Paulo teve também. Tem alguns vídeos rolando no Twitter, ou no X, ou ex-Twitter, ou seja lá como você quer chamar. Mas aquelas coisas super localizadas. O pessoal do bolsonarismo tentou levantar no X, teve panelaço ontem, isso e aquilo e tal. Deu uma flopada, né? Então, o ponto que eu estou tentando fazer é, eu não sei se é muito cedo para tirar essa conclusão, e talvez seja, talvez eu esteja me antecipando. Os bolsonaristas também não estão conseguindo envolver as pessoas nessa repulsa ao Lula, né? Não estão conseguindo transformar o Lula em Dilma ainda. Ou não ainda, talvez nem consigam. Eu acho que é difícil transformar o Lula em Dilma. Justíssimo, eu também acho. Estou curiosa para saber o que a Flávia Tavares pensa também. Vamos chamar? Deixa o Sérgio terminar o raciocínio. Eu achei que ele tinha terminado. O raciocínio era esse, né? Não vamos. Flávia, boa tarde. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha, pelo amor, deixa o Sérgio falar. Mas já que você me chamou, vou dar os meus pitacos aqui, aí eu devolvo para o Sérgio. Oi, Sérgio, oi, Pedro, tudo bem? Então, eu acho que o pronunciamento de ontem, Pedro, eu discordo de você em um aspecto. Quer dizer, eu não sei se vai solucionar alguma coisa, mas eu acho que o Lula, neste primeiro pronunciamento do que parece que vai ser uma campanha de pronunciamentos, pelo que alguns colegas da imprensa já deram, de que é a intenção do Planalto de fazer com mais frequência esses pronunciamentos, ele tinha um público-alvo bem determinado, que eram os mais pobres, que é onde o Lula pode tentar reverter mais rapidamente a queda de popularidade, né? É um público que sempre foi mais leal a ele eleitoralmente e que tem uma memória das políticas de redistribuição de renda e coisas do gênero, e associam isso a algum tipo de prosperidade, que não é essa prosperidade nova, né? que a política apregoa, mas essa coisa de sair de uma pobreza e virar uma classe média baixa,
a partir de programas de governo, né? Eu acho que ele recorreu a 2 programas. Na verdade, um é programa, o outro me parece uma medida mais, assim, mais, não é pontual, mas imediata, né? O Pé de Meia é um programa que já vem de antes, não foi um programa novo, né? É ele batendo o bumbo de um programa que vem acontecendo, que está com problemas na justiça para ser pago, que não está equacionado de onde vai sair no orçamento, mas que ele está botando para jogo aí nessa luta para reconquistar a popularidade com os mais velhos, com os mais pobres. E o Farmácia Popular... Aí, assim, esse eu acho que, além de falar com os mais pobres mesmo, já pega um pedaço ali da classe média baixa, que usa muito farmácia popular e remédio para bronquite. Enfim, são coisas que até a fralda geriátrica, que pode parecer uma coisa excêntrica, num país que está envelhecendo, né, e que as pessoas têm os seus idosos ali para cuidar em casa e tem um custo altíssimo esse tipo de material... Eu acho que pode ter um impacto ali mais de curto prazo esse tipo de anúncio. E eu acho que ele mirou nessa parcela do eleitorado que ele perdeu e que ele, em tese, tem um fôlego aí para recuperar mais rápido, para trazer de volta mais rápido, porque ainda tem nos programas de governo a necessidade para prosperar, minimamente, para sobreviver, né? Agora, ele fez outros acenos, quando ele frisa a palavra prosperidade, quando ele fala que é uma dupla, mas não é sertaneja, e quando ele fala, olha que legal e tal, ele está tentando, enfim, ampliar o discurso dele. Ele está tentando colocar uma camada a mais para além desse miolo. É o que eu interpreto. Assim, tem um miolo que é para a população mais pobre, tem uma camada do tipo, ó, a gente vai chegando, né? Agora, se ele realmente levar adiante o plano de fazer mais pronunciamentos, com mais frequência, ele vai se expor a mais convocatórias de panelaço e etc., e conforme a oposição se organize, é possível que uma hora pegue. Se as medidas não surtirem efeito, se as pessoas não começarem a sentir uma melhora nas suas vidas. Porque panelaço tem essa coisa que é inicialmente uma coisa mais localizada de oposição, mas chega uma hora que é catarse, né? Que é contagioso, que pode ser contagioso. Ui, tá caindo aqui meu retorno, peraí. Então, enfim, quanto mais ele se expõe, inclusive aos riscos, né? Mas eu acho que neste primeiro momento a estratégia dele foi falar com o público com quem essas políticas têm mais ressonância. E aí, só para concluir, eu acho que hoje vai ser anunciada uma outra medida do governo, também na área de saúde, que essa sim eu tenho a impressão de que pode ter efeitos mais amplos, que conquistem mais corações, por assim dizer, que é a produção e distribuição ampla para toda a população de vacina da dengue no ano que vem. Que é o ano eleitoral, que este ano, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente já está em estado de emergência e não tem vacina quase. No SUS está restrito na cidade de São Paulo, de 10 a 14 anos, a distribuição, e mesmo assim não é todo posto que tem. Na rede privada não tem dose, acabou. E isso é um problema tanto dos fornecedores, que não deram conta da demanda, quanto do governo, que, enfim, não sei... me parece que a Anísia deixou a desejar nessa ponta de entrega. Então, esse anúncio de hoje à tarde, eu acho que tem um potencial de falar com mais públicos. Queria aproveitar o gancho da Flávia para trazer uma participação aqui, meio que corroborar o que ela está falando até, porque ela falou a respeito do público que o Lula quis atingir com isso, né? E, de fato, parece que o que mais assustou o governo nas últimas pesquisas de popularidade é que o Lula perdeu a aprovação numa base que já estava conquistada ali, né? Que são as pessoas que realmente dependem desses programas. E a Nilza, e no começo do programa a gente falou também da falta de uma marca do governo, né? Como houve nos governos Lula 1 e 2,
E ela falou, a minha família saiu da pobreza, nível de insegurança alimentar, para uma classe média baixa, e tudo isso através de políticas públicas, então eu jamais serei contra essas políticas. Na verdade, Nilza, o que a gente está discutindo aqui é a efetividade da comunicação, tá? As políticas não, mas eu acho que faz sentido o que a Flávia falou de, olha, são programas sociais, de repente não é o eleitorado que a direita está abocanhando mais, que é aquele trabalhador autônomo, com MEI ou com CNPJ, que tem um pequeno negócio e que é aquela pessoa que quer prosperar, mas eu acho que talvez esse primeiro gesto do governo seja mesmo falar com quem antes aprovava e de repente passou a desaprovar. E em relação à saúde, eu acho que também tem uma ponderação importante para fazer. Eu andei ouvindo algumas pessoas que trabalham nessa área sobre a reação do governo assumindo depois de uma gestão Bolsonaro, né? E o que eles dizem é que realmente estava muito difícil fazer qualquer política pública na área da saúde porque houve um desmonte na gestão anterior, então que os sinais de melhora iam demorar bastante para aparecer. Claro que eles têm críticas também a como foi feito, poderia ter sido feito de uma maneira diferente aqui e ali, mas eles reconhecem também que era terra arrasada, assim, que até quadros importantes do Ministério da Saúde tinham ido embora com um discurso assim, eu não aguento, assim, para mim não dá. Então, foi um governo que assumiu, teve que repor alguns quadros até para começar a fazer políticas públicas e isso, inclusive, vai levar à queda da ministra também, né? Então, tem essa ponderação também de que o governo assumiu com um quadro que estava bem complicado, né? Sem dúvida. Eu posso fazer uma ponderação? Eu acho assim, a gente está talvez cometendo um erro de julgar uma estratégia inteira de comunicação a partir de uma peça, que é essa peça de ontem, que, como a Flávia bem apontou, é muito direcionada, é muito provável que ela tenha apenas o objetivo de deter aquela sangria que ocorreu, que foi detectada nas pesquisas, ali na base que o Lula tinha, né? E também não é justo, como o Luiz acaba de falar, que se cobre de um governo que vem após um governo destruidor, um governo que tinha uma lógica do bota abaixo, né, institucionalmente falando, e que é uma estratégia, enfim, desse tipo de político, como mostra o Levitsky naquele belo artigo dele, quer dizer, a extrema-direita, ou a nova-direita, ou como se quiser chamar, ela trabalha botando todo mundo acuado. Você tem que correr atrás das pautas que eles criam. E não são pautas construtivas, em geral são pautas destrutivas, mas vai correr atrás disso, né? Não é uma tarefa fácil, essa que tem o governo diante de si, não é mesmo. Assim, agora, eu sinto, assim, que se é que a gente pode extrapolar a partir de uma peça o tom de uma campanha, uma coisa que me incomodou um pouco nesse pronunciamento do Lula de ontem é que parece haver ali uma determinação de mostrar um Lulinha paz e amor, um bom velhinho, fazendo piadinha com dupla sertaneja, que aliás não é uma boa piada, desculpa. Muito sorridente, com um tom de voz muito... E eu entendo de onde vem isso. O amor vai vencer o ódio e tal, não sei o quê. O problema é que o amor não vence o ódio. O amor não vence o ódio. O amor não é... Ele pode vencer o ódio no plano emocional, individual de cada pessoa. Talvez ele seja a grande resposta. Mas politicamente ele não vence, porque o que faz as pessoas compartilharem conteúdos em redes sociais é o ódio, não é o amor, né? E eu acho que talvez, assim, aquela fachada apresentada ontem pelo Lula, assim, talvez o que ela mais me incomode é nisso, é nesse descompasso entre uma certa placidez de bom velhinho e o que a política brasileira está exigindo hoje. Ela está exigindo raiva, ela está exigindo morder, ela está exigindo ficar indignado. E eu acho que é isso que está mobilizando as pessoas, é isso que talvez esteja meio fora de compasso naquilo de ontem, sabe?